Você não vai encontrar um texto dizendo, olha, eu vi um anjo, ele tinha uma auréola sobre a sua cabeça, ele era loiro, dos olhos azuis. Não tem, você não tem nada. O que nós aprendemos, seja na escola bíblica dominical, na escola sabatina, ou mesmo na catequese para os católicos, nós aprendemos os seres angelicais como seres de branco, né? Na maioria das vezes é pintado os desenhos, é pintadas as artes são pintadas, são loiros dos olhos azuis, tem uma auréola sobre a cabeça, ok? São seres constituídos de duas asas, a maioria deles estão tocando uma harpa, ou alguns traz na mão um arco e uma flecha, algum pode estar com uma espada nas mãos, mas esta é a ideia que foi pintada para nós. Mas quando você vai à Bíblia, nem todos estes seres se apresentavam dessa forma. E não há registro até exatamente deste personagem que eu estou citando. Você não vai encontrar um texto dizendo, olha, eu vi um anjo, ele tinha uma auréola sobre a sua cabeça, ele era loiro, dos olhos azuis. Não tem, você não tem nada. O que você tem é a manifestação desses seres espirituais, o que vou chamar de seres espirituais, e vou tirar a palavra anjo, porque a ideia de anjo vai estar entrelada totalmente a uma fé religiosa. Mas vamos falar de seres espirituais, a qual a própria Bíblia não chama os anjos de anjos em alguns lugares, em alguns momentos. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, o texto diz assim, não são todos eles espíritos ministradores que trabalham a serviço dos que hão de herdar a salvação? Então, veja, esses seres, eles chegavam para conversar com os profetas, enfim, com os sacerdotes, com os patriarcas, e quando eles vinham para conversar, esses homens tinham medo, alguns deles desmaiavam de medo. Então, veja, não era um cenário bacana, não era uma ideia. Alguns que vão contar, diz assim, eu vi como um homem, ver como um homem não fala de um homem, né? Como um homem é um ser humanoide, que tem pernas, que tem tronco, que tem braços, que tem uma cabeça, mas não é um homem. Você teria dizer, eu vi um homem, mas assim, eu vi um ser como um homem, eu vi como um homem. E ele cita, em alguns momentos, as vestes, e você tem a ideia, se você pegar o texto literário, e é claro que eu sei que às vezes pode ter outros teólogos, outros estudiosos da Bíblia, e vão dizer assim, mas tem textos que, quando nós olhamos para a luz da Bíblia, existem textos que são projeções proféticas, e aí a gente tem que entender que o profeta não tinha parâmetro para falar sobre o assunto. Então, quando ele diz assim, a sua roupa resplandecia, né, como o sol, às vezes não é uma emissão de uma luz. Se você pegar aí algumas roupas de alguns astronautas, e dependendo do lugar onde ele estiver, o reflexo vai ser como se estivesse resplandecendo como o sol. Então, veja, esses seres apresentando-se ali. E em alguns registros, inclusive, nós temos até estes seres chegando a partir de carros, de naves, né, de um objeto que voava, que levavam de transporte, um objeto de transporte. Eu acho que esse é um tema bastante interessante também, né? O que é que são esses anjos que você citou um pouco agora, esses seres espirituais? E uma outra pergunta relacionada a isso, né? Já que você citou sobre essas visões e percepções proféticas, todas as pessoas elas podem ver e entrar em contato com esses seres espirituais, notadamente chamado como sendo anjos, e se sim, de que forma que se poderia entrar em contato com esses seres espirituais que está presente na Bíblia e que se mantém também como presença criada nos dias de hoje? Sim, veja bem, eu costumo dizer o seguinte, hoje, nós estamos, e quando eu digo nós, lógico, eu não estou aqui generalizando, eu estou falando a partir de uma consciência religiosa, né? A fé religiosa, hoje em dia, ela está muito distante do seu contato com a espiritualidade, muito distante mesmo, né? E até entendo o motivo pelo qual, lá atrás, o apóstolo Paulo, principalmente, ele vai dizer em um texto, ele vai dizer assim, cuidado com culto aos anjos. Cuidado com o culto aos anjos. Culto ao anjo é uma coisa, contato com o anjo é outra coisa totalmente diferente. E a igreja do primeiro século, e claro, tudo que eu estou colocando aqui, eu estou falando à luz da Bíblia, onde alguém possa me perguntar uma referência e eu consiga nortear a pessoa até o texto que está
registrado isso. Então, não estou aqui agora vagando sobre os meus pensamentos e as minhas teses teológicas, estou falando do assunto Bíblia. Quando a gente vai à luz da Bíblia, a gente encontra a igreja do primeiro século com contato com estes seres. Não só o Antigo Testamento, que teve muito avistamento e muito contato dos patriarcas, dos profetas, dos reis de Israel, né, com estes seres, mas também no Novo Testamento acontecendo com os romanos agora convertidos à fé cristã, né, com os gregos convertidos à fé cristã, né? O apóstolo Paulo, ele na sua época, ele arrebatou para Cristo praticamente o mundo habitável de sua época, alcançando muitas pessoas de sua época com a sua pregação. E este povo que vinha chegando à fé, eles tinham esse contato muito claro com esses seres, com esses anjos. Nós temos aí diversos textos maravilhosos acerca disso. Eu poderia citar um, que é o caso de Pedro, o apóstolo Pedro está preso dentro de uma prisão romana, ali na região de Jerusalém, que era o Palácio de Herodes, era uma prisão de Herodes. Ele está preso por 4 quarternos de soldados, são 16 soldados, onde 2 deles estavam presos, literalmente seus pés, os pés de Pedro estavam presos aos pés de 2 soldados, né? Um à direita e um à esquerda. Ele, tendo esses 16 soldados, ele está dormindo. Tiago havia sido morto no dia anterior, Pedro seria morto pós o sábado, o dia maior para os judeus. Herodes estava esperando chegar o domingo para apresentá-lo aos judeus, e nessa noite de sábado para domingo, acontece que a igreja reunida, a comunidade de fé reunida, na época não se chamava cristãos, eram os do caminho, estão reunidos na casa de uma mulher chamada Maria, que era mãe de João Marcos, o Marcos do Evangelho de Marcos. Eles estão orando, dizendo, Deus, tira Pedro da prisão. E eles, nesta oração, o anjo vai buscar Pedro, e chega lá o ser angelical e toca em Pedro e diz assim, coloca a tua capa, calça aí a sua sandália nos seus pés e me segue. As algemas caíram, nenhum soldado percebeu o que está acontecendo, né? Uma espécie de hipnose coletiva no ambiente. Pedro sai acompanhando o personagem que passa por todas as guardas, passa por todas as portas, e quando chega na porta principal, que dava para a rua, de ferro maciço, ela abre sem contato de mãos, e eles saem na rua, caminham até a esquina, e quando dobra a esquina, o anjo desaparece. Nessa hora, o relato bíblico diz assim, Pedro percebeu que não se tratava de uma visão. Veja, Pedro não tinha mais aquela noção de realidade, o que era visão espiritual e o que era realidade. Para ele estava só em uma visão. Agora ele percebe que era realidade. O que ele faz? Vai à casa de Maria, mãe de João Marcos. Quando ele chega lá, Rode, que é uma menina, Pedro bate na porta, ela vai atender a porta. De alegria, ela não abre a porta, ela vê que é Pedro, ela vai falar para o pessoal dentro da casa, olha, Pedro está na porta. Este pessoal sabia que a prisão que Pedro estava era praticamente uma penitenciária de segurança máxima para os inimigos do Estado, né, romano da época. Então, nesse momento, eles dizem, não é Pedro, é o seu anjo. Então, veja, a igreja reunida conhecia o anjo de Pedro. Era comum que, em alguns momentos, eles vissem o anjo de Pedro, o anjo que acompanhava Pedro. Então, esse contato se perdeu ao longo do tempo, onde a ideia de não cultuá-los, de não criar um culto, né, de não criar, de repente, uma heresia, uma nova doutrina, essa ideia, o Paulo disse, cuidado com o culto aos anjos. O que se deu dentro da comunidade de fé? Para não cultuá-los, não vamos mais ter contato. Então, hoje, esse contato, ele é real? É real, mas a pessoa tem que estar com um canal espiritual aberto, ela tem que estar preparada, ela tem que estar aberto para a espiritualidade, a fim dela ter esses contatos. Posso ter esse contato? Claro que posso, tanto com anjos como anjos caídos, né? Tanto anjos de luz como anjos de trevas. Agora, é claro que é preciso e é necessário, você me perguntou no início quais são os dons, um dos dons do espírito, ou um dos dons espirituais, é o discernimento de espírito, para me entender que esse espírito a qual está tendo ou tentando manter uma conectividade comigo, um relacionamento comigo, uma conexão comigo, se ele é um ser da luz ou se ele é um ser das trevas.